Então, eu quero saber de você as principais partes de um projeto de pesquisa. Anote isso aí. Eu vou falar as principais partes, tá? Por que eu vou falar as principais partes? Porque, às vezes, principalmente em seleções de mestrado e doutorado, a criatividade humana, mistura, é gigante. E aí, as pessoas fazem esses editais de seleção de mestrado e doutorado, às vezes, com os nomes que nem elas sabem explicar. Então, eu vou falar o nome comum, beleza? De cada parte. Mas, às vezes, a criatividade humana, ela aflora. Então, vamos lá, ó. Primeira coisa, projeto de pesquisa tem que ter o título, e é o título da pesquisa. A gente, inclusive, aqui no Projeto Carreira Acadêmica, tem uma aula só sobre título. Como construir títulos atrativos. Isso, é isso aí. Mas, basicamente, usem os 2 pontos. Ou seja, antes dos 2 pontos o tema, depois dos 2 pontos a pesquisa. Então, o que vem em seguida? O resumo. E o resumo, basicamente, o próprio nome diz, né? O resumo da pesquisa que está sendo proposta. Ou seja, não vem colocar no resumo resultados, conclusão, discussão, porque a pesquisa ainda não foi feita. Quando a gente coloca resultados, discussão, conclusão, a ideia é que vá muito mais para o resumo do artigo, para o resumo da dissertação, da tese, não o resumo do projeto de pesquisa. O projeto de pesquisa, inclusive, gente, olha aqui, ó, o tempo verbal do projeto de pesquisa é o futuro. Em geral, o tempo verbal de um artigo, de um TCC, de uma tese, é o passado. Eu fiz no projeto de pesquisa, eu vou fazer. Então, não faz sentido o resumo apresentar resultado, né, galera? Apresentar discussão, não faz sentido, porque a pesquisa ainda vai rolar. Aí vem agora, introdução. O que vai entrar na introdução? Introduzir basicamente 2 coisas, o tema e a pesquisa. Tem gente que só introduz o tema. A maioria dos problemas de projeto de pesquisa só introduz o tema, não introduz a pesquisa. Então, na introdução, você introduz os 2, o tema e a pesquisa. Continuando, em seguida, revisão de literatura. Principalmente se o seu projeto for mais das áreas de humanas, sociais, aplicadas, linguística e tal, essa revisão de literatura ela é muito importante. Às vezes, em algumas áreas de biológica, algumas áreas de exatas, a revisão de literatura ela é mais dispensável, porque se presume que você vai fazer essa revisão lá no seu artigo, tá? Na sua tese, na dissertação. Tá? Mas no projeto de pesquisa, em muitas situações você tem revisão de literatura. E aí, o que eu sugiro para vocês, assim, em termos de revisão de literatura? Escolhe 3 coisas para você falar na revisão. Aqui já estamos entrando em coisas mais técnicas do próprio método Win 10, né? Escrever um artigo até 10 horas. Mas 3 coisas. E aqui, ó, a primeira coisa é mais geral. A segunda coisa é do meio, nem geral, nem muito específico. E a terceira coisa é mais específica. Esta é a sequência. Eu não consigo entrar em detalhes aqui por conta do nosso tempo, mas isso é um dos ingredientes, dos temperinhos do método Win 10. Então faz essa parada desse jeito. Ah, mas eu posso colocar 20? Não, 3 assuntos que você vai trabalhar. Outra coisa, problema de pesquisa. Essa é uma outra parte do projeto de pesquisa. Lembrando, gente, que o problema de pesquisa é uma pergunta. Sim. Uma pergunta. Uma. Não vem com 2, com 3, com 5, com 20, com 50. Uma pergunta que você faz. E essa pergunta tem que ser, primeiro, científica. Segundo, relevante. E terceiro, executável. Por exemplo, o que aconteceria se o Sol se apagasse? Ela é uma pergunta científica, que é uma questão importante. Ela é uma pergunta relevante. O Sol se apagar, agora, é executável? Eu não tenho como executar essa pesquisa. O que eu vou fazer? Vou colocar um guarda-chuva na Terra para fazer um experimento do que aconteceria se o Sol se apagasse? Tá claro, gente? Então, o teu problema de pesquisa tem que estar assim. E é uma pergunta. Tem gente que bota 5 perguntas. Gente, projeto de pesquisa. Ai, mas eu preciso de 5 perguntas. Beleza, faz 5 projetos de pesquisa. Não tem nenhum problema. Outra coisa, hipótese. Hipótese opcional. Mas a hipótese é uma resposta provisória ao problema de pesquisa. Então, se o teu problema está ruim, não tem como a hipótese estar boa. Se você não tem problema, não tem como você ter hipótese. Exato. Tem gente que só bota a hipótese, não tem problema, não tem a pergunta. Felipe, quando não há hipótese, é porque você tem uma dúvida genuína, né? Você já sabe o que você vai responder, né? Então não tem ciência envolvida. Né? É isso, porque você fez a pergunta antes, e aí agora você vai falar assim para o seu leitor: eu suspeito que a resposta seja essa, mas eu vou pesquisar para ver. Isso é hipótese. Eu suspeito. E, cara, e pesquisas bem-sucedidas, elas pressupõem hipóteses, cara, porque a gente trabalha com a hipótese. Você vai averiguar a hipótese.
Sim. Como que faz sem hipótese, sem problema? Eu tenho dificuldade de visualizar, não quer dizer que não possa ser feito, tem pessoas que fazem, mas eu não consigo visualizar. Então, a hipótese, gente, é uma resposta provisória para o problema de pesquisa. E aí, se você chega e fala assim, eu vou comprovar a minha hipótese, eu vou testar a minha hipótese. Se você tiver duas hipóteses, uma que contradiz a outra, você sempre ganha. Mas pode ter uma dificuldade na hora de você testar essa hipótese. Você vai ter duas hipóteses muito contraditórias, né, para testar. Mas, sem hipótese, tende a ser um pouco mais complicado, a partir que tem um problema. Né? Mas é possível. Por exemplo, pesquisas exploratórias não usam hipótese. E são excelentes pesquisas. Tem muita pesquisa top, que é pesquisa exploratória, sem hipótese. Ou seja, eu vou deixar o campo me contaminar. Eu vou deixar o campo me dizer a informação. Eu não vou nem chegar com hipótese. Né? Eu não estou procurando nada. Eu só quero explorar o que tem pela frente. É isso. Tem muitas pesquisas assim, de alta qualidade na antropologia, na psicologia, e tá tudo certo. Aí vamos lá, hipótese. Aí depois vem o quê? Objetivo, né? Objetivos. Aí você tem objetivo geral, que é 1, e objetivos específicos, em geral, de 3 a 5. Em geral, de 3 a 5. Todos começam com verbos científicos, não é verbo evasivo, verbo abstrato, verbo metafórico. Ah, eu vou vislumbrar. O que é vislumbrar, amigo? Vislumbrar é muito... Verbos são verbos científicos. Mapear, identificar, compreender, sabe? São verbos que te permitem uma ação, que é uma coleta de dados. Sim. Tá? Então, o objetivo geral, ele é o que perpassa toda a sua pesquisa. É o que mais tem relação com a promessa da pesquisa. Enquanto que os objetivos específicos são partes da pesquisa. A ideia é de que a soma dos objetivos específicos permita você falar que chegou no geral. Né? Perfeito. Eu costumo falar que os objetivos o objetivo geral é o que você vai fazer, e os específicos é como você vai fazer. Sim. Né? E essa soma de comos permite você pagar o quê. Exatamente. E aí, se a pessoa não tem o quê, como é que ela vai saber o como? Ah, eu quero sair de férias. Para onde você vai? Não, vou pegar o carro, vou sair por aí. Então, não dá. É mais ou menos isso. A pessoa que faz os objetivos gerais divorciados dos específicos é a pessoa que está saindo de viagem sem saber para onde. Ela está prometendo uma rota e ela não diz como. Vamos lá, justificativa. Aí você justifica o tema e a pesquisa. A maioria das pessoas te justifica o tema. O tema acelerador de partículas, tá? Mas a pesquisa sobre enriquecimento de urânio. Tá? Então você também tem que falar de enriquecimento de urânio. Depois vem metodologia. Metodologia é o seguinte... É o como você vai pagar os objetivos específicos para você pagar o objetivo geral. Não adianta você prometer lá no geral e nos específicos um monte de coisa e aí na hora da metodologia não tem nada a ver. Pô, tu não é político? Político é que é assim, promete e não faz. Galera, é o seguinte, ó, metodologia. 3 coisas muito importantes. Caracterização, coleta e análise. Tem que estar na sua metodologia. Cronograma, tem que ter cronograma. De verdade, tá, gente? Cronograma é aquilo, né? Gestão de projetos. Cronograma tem que ser levado a sério. Né? E, por último, referências bibliográficas. Do projeto. Não é, eu li Saramago. Eu vou colocar lá, não. É do projeto. Mas aquela bibliografia foi muito importante. Se fosse importante mesmo, estava no projeto. Hashtag pronto falei.